Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aí para o nosso resumo nesta sexta-feira, dia 12 de dezembro de 2025. E vamos lá. Com a definição, permanência do governador, que nós vamos falar daqui a pouco, a Assembleia agora vai sentar, o governador vai sentar com a Assembleia, chamar todo mundo. Inclusive eu dei uma nota ontem, né, falando que a Assembleia está aguardando para ser chamada para... Eles estão doidinhos lá para sentar com o governador e acertar a divisão de espaço. Até porque vai ser uma redivisão de espaço, porque vários deputados perderam esse espaço, né? Hoje dizem lá que tem 11 que estão fora da base, ou seja, o governo teria, a segunda eu apurei lá, 13 deputados firmes na base que ele escolheu, e os outros aí ficaram ao lado, de uma forma ou de outra, do governo interino. Vamos estar acompanhando, esses nomes vão sair. Agora, é lógico, o governador Vanderlei vai ter que ter muita habilidade, porque, por exemplo, 13 votos é uma maioria simples. Ele não conseguiria, por exemplo, aprovar uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que exige aí 2/3, que seriam 16 deputados. Então, vai ter que reconversar alguma coisa, vai ter que, enfim, acertar isso, ok? Agora, foi uma goleada, né? Isso até deu uma nota hoje no in-off, uma goleada lá na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, foram 5-0 em favor do Vanderlei, para permanência, para a volta do Vanderlei, né, para o mandato. Isso é interessante porque nos bastidores eu conversava muito aqui, o primeiro que havia um otimismo muito grande, muito elevado do grupo, pelo menos demonstravam, né, do grupo do Laurez, dizia que não, que ia virar, que ia ganhar, e eles contavam pelo menos com 3-2 em favor do Laurez, contando com o voto do Gilmar Mendes, que é um amigo pessoal da senadora Cátia Abreu, da ex-senadora Cátia Abreu, aliada do Laurez, né? E também do Dias Toffoli. Eles contavam com esses 2 votos, pelo menos, e que um dos 3 ali, um dos outros 2, ou o Luiz Fux, ou o André Mendonça, menos provável, mais provável Luiz Fux, também votaria pelo afastamento do governador Vanderlei Barbosa. Acabou que nada disso aconteceu. Como eu disse aí na coluna, foi uma goleada 5-0. Enfim, né, 5-0 foi assim, impressionante, né, esse placar aí. Pelo que a gente ouvia nos bastidores, pelo menos 1 ou 2 votos ainda se esperava que o Laurez tinha, né? E os mais próximos achavam que ele ganhava por 3-2. Acabou tomando um 5-0, ok? Bom, sobre a sucessão de 2026, conversei hoje com umas 3 fontes boas da Assembleia, deputados e tal, e eles me reclamaram, eu já tinha ouvido isso, sabe? Eu já tinha ouvido isso já há umas 2 semanas que eu tenho ouvido isso. O que é? Reclamação de que a senadora Dorinha Seabra Rezende não tem relação com a Assembleia Legislativa. Não tem contato nenhum. Eles reclamam, por exemplo, que nos 92 dias de afastamento do Vanderlei, do governo Laurez, ela nunca fez qualquer contato com a Assembleia Legislativa, com os deputados. Estão muito chateados lá. Olha, eu já tinha ouvido, mas na correria, que não para essa montanha russa e todo dia uma coisa, não deu para entrar nesse assunto. Só hoje que eu consegui espaço na agenda para falar com algumas pessoas sobre esse tema. E assim, eu senti uma insatisfação muito grande mesmo, muito grande. Eles estão achando assim, teve um deputado, eu nem coloquei na nota, mas teve um deputado chegou a falar assim para mim: acho que a Dorinha pensa que nós somos leprosos. Você tem uma ideia do nível de insatisfação. E outra coisa, eles estão fazendo uma leitura de que a Dorinha estaria considerando que a Assembleia vem para o apoio dela no pacote do governador Vanderlei. Ou seja, o Vanderlei decidiu que vai apoiar a Dorinha, então no pacote a Assembleia vem junto. Eles falaram: não é por gravidade. Eles avisaram, não é por gravidade. Diz que a Assembleia, a senadora não tem esse apoio hoje na Assembleia, tirando daquele grupo que já é próximo dela, né? A Jana, o Jair Farias, o Newton Franco, que por conta dos prefeitos do Vale do Araguaia, que são todos da Dorinha, então o Newton Franco está aí, esse sim, por gravidade, veio com a Dorinha, e também a Wanda Monteiro, esses aí são ligados à Dorinha. Agora, os demais falaram que vai ter que ser construído, e essa construção, me disseram, não é pelo governador Vanderlei.
Essa construção é a própria Dorinha que vai ter que fazer, ou seja, vai ter que chamar os deputados e conversar com esses deputados e construir esse apoio lá dentro, se lógico, se ela que realmente quiser o apoio da Assembleia. Tem esse detalhe também, né? Vai que os deputados têm razão e ela não quer esse apoio da Assembleia, né? Não sei. Agora, eles falaram uma coisa interessante para mim, é o seguinte, que o deputado, eles veem com bons olhos uma pré-candidatura do deputado federal Alexandre Guimarães, porque eles dizem que o Alexandre Guimarães tem uma boa relação com parte significativa da Assembleia, e além disso, ele é muito querido pelo presidente da Assembleia, o Amélio Caires, porque eu lembro que o ano passado eu trouxe, tanta coisa que parece que o ano passado não, no início desse ano, eu trouxe que o Alexandre foi um dos primeiros a lançar a pré-candidatura a governador do Amélio Caires publicamente, sabe? Isso era uma conversa que tinha ali muito de coxia no governo do estado, zum aqui, zum ali, mas publicamente ele foi a grande liderança do estado que primeiro falou da pré-candidatura a governador do Amélio. E aí, logicamente, ele faria parte dessa chapa, se tivesse vingado, ele ficaria com certeza com uma das vagas de Senado, seria do Alexandre, que ele originalmente é pré-candidato a senador. Então, assim, isso logicamente conta nessa hora, né, em que ele inverte os papéis, que ele vira candidato a governador, em tese pode virar candidato a governador, o Alexandre, e o Amélio provavelmente vem para reeleição ou algum outro cargo que possa querer disputar. Então, isso aí gerou uma relação de gratidão aí pro Amélio, ok? E outra coisa também que eu conversei lá com alguns aliados, aí sim, do Amélio, e ele dizendo para mim interessante o seguinte, que o Amélio, ele além de ter segurado, ele fez um jogo, assim, do ponto de vista do espírito público, eles avaliam elevado. Porque além dele ter segurado o impeachment, lógico que em qualquer momento ele poderia ter colocado o impeachment na pista, né? E ele não pôs, foi uma pressão muito grande. Diz que semana passada foi uma pressão enorme para ele aceitar o pedido de impeachment, ele não aceitou. Mas, de outro lado também, ele construiu uma boa relação com o Laurez, diz que teve, inclusive, uma boa impressão do Laurez, um bom contato que ele teve com o Laurez, e porque eles dizem o seguinte, o presidente priorizou essa relação institucional, quer dizer, não é uma relação meramente pessoal, e nem simplesmente eleitoral, não pode ser, é uma relação institucional, que é do chefe do executivo com o chefe do legislativo. Está certo, o Amélio, muito bem. Eu acho que não pode ser pequeno nessa hora, sabe? Não vou não, porque eu sou ligado ao Vanderlei, esse aqui. Não, é o prejuízo que dá para o Estado, não é para o Laurez simplesmente, né? Como agora. Tem que ter uma relação institucional excelente com o Vanderlei, porque senão prejudica o Estado. Então, nesse sentido, ele agiu bacana, correto? E, ao mesmo tempo, eles dizem que o Amélio também atuou em defesa dos interesses do Estado. E, por isso, apoiou várias medidas e não tratou de forma politiqueira essas medidas. Como, por exemplo, eles citaram o empréstimo de 1,7 bilhão junto ao Banco do Brasil, que vocês lembram que foi aprovado na gestão interina do Laurez, né? Inclusive teve uma mobilização muito grande do Léo Barbosa, o filho do governador Vanderlei Barbosa, com um grupo deles lá, para tentar impedir essa votação e não conseguiram, e o Amélio não atrapalhou. O Amélio, até eu dei nota na época, poderia ter atrapalhado isso. Por exemplo, a situação na época, que é o grupo do Laurez, demorou muito para conseguir o quórum para colocar em plenário. O Amélio poderia ter encerrado a sessão, e ele não encerrou a sessão, ele manteve a sessão, então ele teve essa postura. Outro detalhe interessante que eles colocam para mim em relação ao PCCR, é o Plano da Educação, o Plano de Cargo, Carreiras e Remuneração da Educação, que o Amélio poderia ter segurado por esperar o julgamento dessa segunda turma que teve agora, do habeas corpus, para depois, porque se o Vanderlei voltasse, aí o Vanderlei, ele aprovaria com o Vanderlei no governo, e ele não fez isso, ele aprovou já naquele momento o PCCR, tá bom? E outra coisa também que eles citaram para mim, as emendas que o Laurez propôs para a lei de diretrizes orçamentárias, eles disseram para mim que todas foram acatadas pelo presidente Amélio, nenhuma ficou sendo tratada então de forma bairrista ou paroquiana, tá bom? Tem um vídeo muito
para reflexão do Paulo Mourão, que eu coloco no in-off de hoje, está no Instagram dele, que ele questiona nas redes sociais os ministros, na verdade é um vídeo dirigido aos ministros do Supremo Tribunal Federal, que ele questiona a volta do Vanderlei. Ele coloca as teses dele lá, lembra que o Vanderlei foi afastado, e o afastamento do Vanderlei foi aprovado não só proposto pelo relator, e aprovado pelos 15 ministros do STJ, com parecer favorável também da Procuradoria-Geral da República e com duas negativas do ministro no Supremo Tribunal Federal, que foi o Fachin, que não recebeu o habeas corpus, e depois o Barroso, que negou o habeas corpus, né? E ele coloca isso, e de repente aí veio o ministro Cássio Nunes Marques e mudou toda a história. E aí ele coloca, fica um pontos de interrogação. Será que o que a PF apurou não tem nenhum indício, não tem nenhuma comprovação para que se fundamentasse uma denúncia da PGR? Será que os 15 ministros que votaram no STJ estavam brincando de fazer correção ou de combater a corrupção? Será? E aí ele faz uma crítica, diz que essa turma volta ao governo, volta empoderado, volta com as mesmas práticas e modus operandi. Vão continuar fazendo as mesmas ilicitudes e com agravante, obstruindo a justiça, porque também faz parte do seu jogo a obstrução da justiça. O Paulo Mourão, alguém da oposição falando. A oposição silenciou desde a saída um ou outro, o Irajá falou alguma coisa, o presidente do PT falou alguma coisa, mas no geral não houve nenhum outro posicionamento. Eu quero deixar aqui aberto, não tenho lado nenhum nessa história, de coração mesmo, sabe? Não tenho nenhum lado nessa história e eu torço para o melhor para o Estado. Então assim, eu quero debate aberto. Se amanhã o governo vai responder, nós vamos responder aqui, tem espaço aberto, eu tenho boa relação com todo mundo e quero manter. Agora, eu sou um jornalista que gosta do debate, gosto muito do debate, ele democratizado, que todos os lados falem. É importante a sociedade refletir. E para a gente finalizar sobre essa questão, o governador enfiou uma nota, né, para comentar sobre essa decisão, essa goleada, né, como eu disse, que a oposição a ele tomou no Supremo, né, porque na verdade é isso. Ele diz o seguinte: recebo a deliberação do Supremo Tribunal Federal com respeito às instituições e ao cargo que ocupo. A decisão desta quinta-feira permite que o governo siga executando seu trabalho com estabilidade e seriedade. Confio no trabalho institucional e no esclarecimento dos fatos com rigor. Meu dever é garantir que o Tocantins tenha gestão presente, decisões responsáveis e continuidade das políticas públicas. Seguiremos conduzindo o Estado com transparência e foco no que é prioritário para a população. O governador Vanderlei Barbosa assina, ok? Eu acho importante essa manifestação do governador. E sincero, eu vou falar para vocês, eu torço para que realmente, sabe, seja provado que ele é inocente, não tem nada disso, porque é um negócio muito horroroso. Essa Fama 19 é um negócio horroroso, que me chocou, me sensibilizou, me emocionou. E eu espero de coração mesmo, que prove lá na frente que ele é inocente, que nada disso ocorreu. Mas enfim, nós vamos estar acompanhando. Meu trabalho é abrir espaço para todo mundo. Eu gosto, gente, eu gosto do debate. Gosto de dar a minha opinião, mas não gosto também de aquela opinião politiqueira. Eu gosto da opinião embasada, técnica, como eu sempre faço. E gosto também do debate. Eu gosto de abrir para todo mundo. Nunca falei não para ninguém. E quem me conhece sabe disso. Todo mundo tem espaço na coluna do CT. Todos os lados. Lógico, eu evito aquele cara que quer abusar, que quer denuncismo. Não, isso eu não entro. Agora, quando o debate é sério, eu estou à disposição. Tem inclusive a parte de conteúdo que o pessoal manda artigo, eu publico artigo. Publiquei, por exemplo, do Fábio Vaz, durante o governo Laurez, questionando a questão do PCCR. Não tem problema, tá bom? Eu não fecho as portas. E não gosto que peçam para que eu feche a porta, porque eu não fecho a porta, não. Para ninguém, para seu ninguém, tá? Trato com seriedade os temas, com respeito, mas fechar a porta eu não fecho. Também não escacaro para ninguém ficar abusando, é lógico. Então tenho sempre procurado buscar esse equilíbrio. Pessoal, eu estou entrando em recesso para descansar, porque o ano que vem promete. Agradeço muito a vocês pela paciência, pela audiência, pelo carinho que tem comigo. E Feliz Natal para todo mundo, um próspero 2026 para todos nós, para o Tocantins, que seja um ano abençoado para todo o estado, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.